E aí galera, estamos voltando aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vou estar contando aí pra vocês tudo sobre o Slender, sua história, sua origem e alguns relatos. Antes de começar, eu gostaria de estar agradecendo uma pessoa em especial, a Beatriz, que nos fez essa capa que está de fundo aí no vídeo. Muito obrigado por ter feito a capa e muito obrigado pelo carinho, Beatriz. Além disso, esse vídeo vai em especial para ela também, porque ela pediu junto com outras pessoas esse vídeo. Eu espero que ela e quem pediu também goste. Então conheça agora tudo sobre o Slender. O Slenderman é uma lenda urbana, e uma tradução direta para o nome seria homem esbelto. Ele pode esticar os membros ficando bastante deformado. Geralmente tem uma aparência alta, mas pode também ficar com uma aparência de um homem com estatura normal. Ele se veste com uma roupa social negra, como a de um coveiro. O Slenderman não tem um rosto e costuma ficar imóvel, geralmente próximo às árvores, onde pode se camuflar, graças a seus largos braços e pernas. Constantemente pode ser confundido em meio às árvores. As descrições quanto às habilidades dele variam bastante. É comum ver referências a tentáculos negros saindo das costas, mas também os seus próprios braços são associados a tentáculos. Também dizem que ele tem a habilidade de se teletransportar. Sendo assim, pode aparecer em locais inusitados e simplesmente desaparecer caso chame atenção. Outra curiosa habilidade citada é a capacidade de causar paranoia em quem está sendo perseguido. A pessoa entra em desespero, em um desespero tão grande que acaba sendo pega muito mais facilmente. E uma outra característica que também se vê é a habilidade da criatura de causar perdas de memórias envolvendo ele, e fazendo com que muitos os que tenham visto, mas simplesmente esquecem, sendo que depois percebem que ele estava ali por fotos. No entanto, essa habilidade não funciona em crianças, que lembram sempre da aparição, e é muito comum ver ele em fotos tiradas de crianças, antes de sumirem para sempre. Galera, agora eu vou estar falando aí para vocês um pouco da origem do Slender. Existe um fórum chamado Someting Ralph, e em 2009 eles lançaram um concurso muito foda, que era para os participantes pegarem fotos comuns e transformarem em algo assustador, fazendo parecer real. Depois espalharem por uma série de fóruns de debates sobre assuntos sobrenaturais, e fazer com que os membros dos fóruns acreditassem que era algo que tinha acontecido. Nesse concurso, o participante Victor Surge decidiu criar o Slenderman, com duas fotos em preto e branco, e inventou uma história sobre desaparecimentos que ocorreram no ano de 1986. Porém, essa lenda acabou se espalhando muito e começou a ficar muito famosa. Depois disso, começaram a surgir diversos casos, dizendo que as origens da lenda são de países europeus, e também testemunhas visuais dizendo que tiveram uma experiência com Slenderman. Bom, agora eu vou estar lendo aí pra vocês os relatos sobre o Slender. E só mais uma coisa, no final do vídeo eu vou estar falando a minha conclusão sobre o Slender. Eu vou estar falando o que eu acho que possa ser isso. Enfim, agora vamos lá então, começando. Eu o vejo desde que era uma menina, essa coisa demoníaca. Ele é como uma sombra muito alta, não tem rosto, e seus braços são muito longos. Eu sinto quando ele vai aparecer. Posso sentir quando ele está por perto. Consigo vê-lo no canto dos meus olhos, esticando aqueles longos braços para me tocar. Mas quando eu viro, ele não está mais lá. Mas de alguma forma eu sei que um dia eu vou me deparar com ele. Então ele vai me apanhar e eu vou morrer. Eu tenho medo do que pode acontecer se ele me alcançar. Eu fico com tanto medo a ponto de não conseguir me mover. Às vezes eu penso que estou enlouquecendo. Tem noites que eu não consigo dormir, e qualquer som faz com que eu dê um salto da cama. Eu estou tão assustada, eu preciso de ajuda. Bom, agora eu vou estar lendo aí para vocês mais um relato. Um relato que é um pouco mais comprido, mas é muito interessante. Em janeiro de 2010, o serviço da linha de apoio aos suicidas de Baltimore, Maryland, recebeu a ligação de um rapaz chamado Mike. Ele disse aos prantos que era perseguido há muito tempo por uma sombra alongada e sem face, e que iria cometer suicídio, pois estava desesperado e não aguentava mais aquilo. A ligação foi gravada, e após alguns minutos de conversa,
O jovem desligou o telefone de uma maneira inesperada. No dia seguinte foi encontrado o corpo do jovem Mike Horvath, que se jogará de uma ponte na noite anterior. Através da investigação descobriu-se que ele era o garoto da ligação. O caso a partir daí teve certo destaque, e até mesmo familiares foram convidados a programas de televisão, onde expuseram o jovem como uma pessoa que sofria de depressão profunda e tomava remédios para a ansiedade. Esse jovem teve um fim trágico, pois, acredite ou não, provavelmente estava sendo perseguido e torturado por um ser infinitamente maléfico e assustador. A criatura sombria descrita por essas duas pessoas é denominada no mundo do terror como Slenderman. Bom, agora esse último relato quem nos conta é Jasper Talbot, morador de Denver. A história é a seguinte: quando eu era criança, com 5 ou 6 anos, morava com os meus pais em uma casa nos limites da cidade, perto de uma floresta. Tínhamos um depósito de carvão nos fundos da propriedade, em um terreno totalmente cercado. Em uma ocasião, meu pai mandou que eu e minha irmã, mais velhas, buscássemos um saco de carvão. Eu odiava aquilo, mas eu fui. Lembro até hoje que quando nos aproximamos, Buck, nosso pastor alemão, estava latindo. Encontramos a porta do depósito semi-aberta e tivemos uma sensação desagradável, como se alguém estivesse nos observando. Ficamos parados por alguns instantes, com medo de nos virar, enquanto Buck rosnava e latia. Minha irmã então me segurou forte pela mão, apertando com muita força. Sua face estava petrificada, a boca aberta e um grito que não conseguia sair, e os olhos arregalados com um terror inexplicável. Olhei na direção que ela estava voltada, e então ouvi também. Era horrível, estava nos observando por cima da cerca, que media quase 2 metros de altura. Mesmo assim, era tão alto que a cerca só chegava na metade de seu peito. Ele vestia uma espécie de terno preto. Seu rosto era um borrão de sombras, onde só era possível divisar uma silhueta escura. Mas o pior eram os braços. Pareciam 2 longas cobras, que serpenteavam, se esgueirando por cima da cerca. Os dedos tão longos que iam até quase o chão. Ele não disse nada, mas quando os braços se esticaram ainda mais, consegui gritar e minha irmã rompeu o transe em que estava. Nós corremos para casa sem olhar para trás. Corremos até entrar pela porta aos berros, dizendo que o diabo estava atrás de nós. Meu pai foi até lá fora. Ele sabia que seus filhos não eram mentirosos e que deveriam ter realmente visto alguma coisa que os assustou terrivelmente. Um estranho, talvez. Ele levou com ele a arma e voltou alguns minutos depois, com uma expressão pálida e perturbada. Meu pai sempre foi um homem sério e rígido que serviu na Coreia, e viu algumas coisas realmente horríveis. Ele mandou que minha mãe ligasse para a polícia e trancasse a porta até o momento que a viatura chegou. Montou guarda na janela em silêncio. Meu pai nunca disse o que encontrou, e se limitou a dizer que o nosso cachorro havia fugido. Eu sempre soube que alguma coisa o havia perturbado muito, e que o nosso cão não iria simplesmente embora. Nós vivemos naquela casa por alguns meses, e nos mudamos para uma outra mais próxima da cidade. Não sei até que ponto a decisão foi motivada pelo que aconteceu, mas tenho certeza que aquilo teve influência. Quando eu li a respeito dessa coisa que as pessoas estão falando, eu a reconheci imediatamente. Nunca esqueci o que vi, e sei que não imaginei nada daquilo. Bom, galera, agora eu tenho mais uma coisa para mostrar para vocês. Uma coisa que eu não tinha falado que iria ter no vídeo. Eu vou apresentar para vocês agora vídeos em que aparecem o suposto Slender neles. Não estou afirmando que esses vídeos são verdadeiros ou que são fraudes. Estou apenas compartilhando com vocês vídeos que eu encontrei na internet. Então conheçam agora os vídeos em que aparecem o suposto Slender.
vídeo de hoje foi só, espero que vocês tenham gostado. Bom, a minha conclusão sobre o Slender é que talvez ele seja um Tupa. O que é um Tupa? O Tupa é um monstro, uma criatura que se desenvolve a partir do pensamento que as pessoas têm nele. A partir da fé. A partir da fé que as pessoas impõem em cima dele. O Slender foi um monstro que viralizou na internet. Um monstro que praticamente surgiu do dia pra noite. Num dia um garoto cria numa disputa de um fórum e depois ele começa a distribuir por vários e vários fóruns e outras pessoas começam a fazer o mesmo, porque acham interessante. Então essa lenda se passa a ser uma das mais famosas que temos no mundo, com fotos que julgam que é reais. Nós não temos nenhum conceito histórico sobre o Slender, não temos nenhuma lenda antiga ou uma lenda que explica certamente a sua origem. Então talvez seja realmente um Tupa que foi se desenvolvendo a partir das pessoas acreditarem, das pessoas acharem que sempre veem ele. Enfim, essa é a minha conclusão, tirem as suas, se vocês quiserem estar deixando nos comentários, eu estarei lendo todas e respondendo também. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, vamos ficando por aqui, lembrando que todas as terças e domingos temos vídeos novos. Não esqueçam de estar se inscrevendo no canal, fazendo parte do nosso grupo no Facebook, curtindo nossa página também no Facebook e nos seguindo no Instagram. E muito obrigado, Beatriz, por ter feito essa capa para nós e também por ser uma inscrita que está sempre aqui com a gente. Eu agradeço muito. Então, até o próximo vídeo, galera.